Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos. Pastor Adailton, mais uma vez, aqui para, juntos neste canal da bênção, fazer uma palavra de Deus, uma oração para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Como a gente sempre tem pedido, pessoal, antes de nós irmos à palavra de Deus, eu quero fazer aquele pedido que a gente sempre tem feito aos irmãos. Pessoal, ative o sininho aí para que todas as vezes que nós gravarmos algum conteúdo, vocês serem os primeiros a serem notificados. Então, ativando o sininho, todos os nossos conteúdos irão notificá-los automaticamente. E além de ativar o sininho aí, pessoal, eu quero pedir para os irmãos para curtir os nossos vídeos, dar um like, compartilhar, para que este canal possa a cada dia mais crescer, para que este canal possa a cada dia mais alcançar o maior número de pessoas. Nesta manhã, porque onde eu estou aqui é de manhã, eu quero falar um pouco com vocês sobre a importância de sermos verdadeiros, a importância de falarmos a verdade. E o tema e o texto bíblico que nós vamos se basear nesta manhã está no livro de Atos, capítulo de número 5. Eu vou ler alguns versículos aqui e em seguida estaremos juntos aprendendo e compartilhando conhecimento junto com os irmãos. Vamos lá, pessoal. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, está escrito desta maneira: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Disse-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultara junto com seu marido. Que texto forte
meus irmãos, meus amigos, que este capítulo de número 5 de Atos nos relata. Todos que conhecem a Bíblia Sagrada sabem tanto quanto eu que este capítulo 5 do livro de Atos está nos arremetendo ao início da igreja primitiva, logo após que Jesus ascendeu ao céu. Os seus apóstolos, os seus discípulos, deram continuidade à obra que ele havia começado. E aqui nós estamos no início da igreja primitiva, os primórdios. Nós vamos se deparar aqui com as bases da igreja sendo implantada, sendo colocada. E esse texto que nós acabamos de ler vai dizer que existia dois irmãos na igreja primitiva, a saber, um casal. Eles eram marido e mulher, cujo nome do homem era Ananias e a sua esposa se chamava Safira. E eles tiveram uma ideia em vender uma propriedade e depositar o valor daquela propriedade na obra, entregar na obra de Deus, entregar para os apóstolos. Por quê? Porque era muito comum. Quando você vai pegar, por exemplo, o capítulo 2 e 3 de Atos, você vai ver que era muito comum naquela época as pessoas venderem as suas propriedades, as pessoas ofertarem na obra de Deus para o crescimento da igreja, porque aqui é o início da igreja. E Ananias e Safira, vendo que muitas pessoas estavam fazendo aquilo, eles também decidiram vender uma propriedade e pegar o valor daquela propriedade e entregar para a obra de Deus, entregar para ser usado na obra do Senhor. Pois bem, meus irmãos, o problema é que quando Ananias e Safira eles vendem esta propriedade, ao se depararem com a quantia, ao se depararem com todo aquele dinheiro, eles têm uma segunda ideia. Eles falam: os apóstolos não sabem por quanto nós vendemos a propriedade. Então vamos fazer o seguinte: embora nós falamos que iríamos depositar todo o valor para ser usado na obra, vamos fazer o seguinte: a gente pega uma parte, guarda para nós, e a gente pega outra parte e entrega na obra e fala que esse foi todo o valor que nós vendemos a propriedade. O que isso nos ensina, pessoal? Eles eram obrigados a entregar aquele dinheiro para a obra de Deus? Não, eles não eram obrigados. O maior problema que esse texto ele nos traz é uma palavra que nós conhecemos como hipocrisia. O que é hipocrisia? Eles fez uma coisa e falaram que fez outra. Ou seja, entregaram uma parte, mas falando que entregou tudo. Para quê? Para querer se sair por cima, para querer ter uma falsa caridade. Então, os apóstolos não estavam obrigando eles a entregar aquele valor da venda da propriedade. O problema aí
é eles falar que vendeu a propriedade por um valor, sendo que vendeu por outro. E isso, irmãos, entristeceu muito o coração de Deus e o Espírito Santo, a ponto de Deus revelar para o apóstolo Pedro que eles estavam mentindo, que eles não estavam falando a verdade. Tanto é que quando Ananias entra, Pedro pergunta: por quanto você vendeu a propriedade? E ele fala: eu vendi por tanto. E Pedro repreende, ele fala: por que você está fazendo isso, Ananias? Por que você deixou Satanás entrar no teu coração e você falar que fez uma coisa e está fazendo e não fez? Por que você está agindo de engano? E a Bíblia diz que Pedro vai falar para ele: você não mentiste aos homens, você mentiste ao Espírito de Deus. Por este motivo, você vai morrer. Daí você pergunta: pastor Adailton, mas que juízo pesado para este homem. O problema, pessoal, é que Deus não estava preocupado com o dinheiro da propriedade. O que pesa aqui é a atitude deles. O que pesa aqui é aquilo que eles fazem para tentar enganar aqueles que estavam na responsabilidade da obra de Deus. E Ananias, ele morre. A Bíblia diz que os homens cobrem o morto, pegam o corpo, transporta e sepulta o morto. Em seguida, sua esposa, Safira, também entra, e ela teve a oportunidade ainda de ser verdadeira, de falar a verdade. E quando ela é indagada, quando ela é questionada, tudo aquilo que ela havia combinado com o seu esposo, ela ratifica. Ela fala: nós vendemos por tanto. Porque a Bíblia diz que ela não sabia que o seu esposo estava morto. Daí Pedro vai falar assim: aí estão as pessoas que levaram o seu esposo para ser sepultado. Os mesmos que levaram o seu esposo para ser sepultado vão levar você. E naquele mesmo instante ela cai e morre. E é sepultada juntamente com o marido. O casal se juntou para fazer aquilo que não agradava a Deus, para fazer aquilo que é mal, para mentir, para enganar. Partindo para o encerramento desta palavra, qual que é a lição que esse texto nos traz? Tem várias lições, mas algumas lições básicas que esse texto nos traz é que nós fujamos da hipocrisia, que nós sejamos verdadeiros. Não podemos jamais falar que somos uma coisa sem sermos. Qual que é a segunda lição que esse texto nos traz? Jamais nós podemos ter amor ao dinheiro, ser apegado às coisas materiais, às coisas terrenas. E a terceira lição que esse texto nos traz é: independente de qualquer situação, independente da circunstância, nós devemos ser verdadeiros, falar sempre a verdade, porque Deus se alegra da verdade. Amém, meus queridãos? Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, para que todas as nossas notificações e conteúdos cheguem até você. Vamos à oração? Pai querido, Pai amado, neste momento eu quero orar em favor dos teus filhos, das tuas filhas, de todos aqueles, ó Deus, que estão nos ouvindo neste momento, de todos aqueles que estão nos assistindo através deste canal.
Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, continue abençoando os teus filhos, as tuas filhas, estendendo as tuas mãos e dando vitória, dando força, Pai querido, Pai amado, para que independente da circunstância, independente do momento, nós sejamos verdadeiros, ó Pai, para a glória do teu nome. Senhor, eu te peço neste momento, Pai querido, fica conosco, nos dá um dia abençoado, nos dá, Pai da glória, um final de ano repleto de bênção da tua parte. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Lembre-se, a vida é feita de 3 tipos de pessoas: os derrotados, que são os que nunca tentam; os covardes, que são os que tentam, mas na primeira dificuldade desistem; e os vencedores, que são aqueles que nunca desistem. Deus abençoe, graça e paz. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.